Bom dia a todos, bom dia! Hoje eu tenho um grande prazer de apresentar um grande astro aqui da nossa instituição. Ela mostrou sua trajetória imensa recentemente. Eu fiquei muito fascinado desde a época de academia, que foi na amada Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Nós temos outros conterrâneos aqui também da mesma instituição, e toda a sua vida, marcado por um grande trabalho internacional, aonde ela teve contatos importantes mundiais, sendo reconhecida mundialmente por todo o seu trabalho. E ela mostrou também como é árduo para você conseguir o que você deseja. Ela é o meu grande espelho, sabendo que se a gente puder trabalhar arduamente, trabalhar com empenho e saber o que a gente deseja, a gente vai conseguir chegar ao que a professora Berenice ensinou a todos. Mostrar qualidade, respeito ao paciente, acolhimento e ciência com qualidade. É isso que ela representa, o melhor da nossa instituição. A professora Berenice Milharinho Mendonça é professora titular da Clínica Endocrinológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mas ela é muito mais do que isso. Hoje o seu nome ecoa no mundo todo, em vários congressos, onde ela palestra de uma forma exuberante, mostrando conhecimento e levando também o nome da nossa instituição e do Brasil para o exterior. Então, professora, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço em meu nome, em nome da professora Rossana, do professor Baracá, o aceite para estar aqui na nossa reunião do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia. Muito obrigado. Obrigada, Zé Maria, pelas palavras. Eu fico muito feliz de estar aqui. Primeiro, peço desculpas, já falo que convidar professor aposentado é fogo, você corre o risco, que eu me confundi com o horário, e também fiquei vendo aquele jogo ontem com raiva, entendeu? E errei meus slides. Mas eu tenho muito prazer de estar aqui. O fato da gente ter uma carreira, né? Eu estou no fim da minha carreira, me aposentei 18 de março, e vou continuar como professora sênior. Eu gosto muito de ver, né, desde pessoas como Alcione, o Nilson, o Baracá, até a Giovana, as pessoas mais jovens, né, porque eu estou na instituição, a Maria, né, há mais de 50 anos, então é muito bom que é uma vida, né, a nossa vida profissional, metade da nossa vida, se não for mais, e eu realmente tenho muito prazer e gostaria de falar com vocês hoje sobre a área que eu tenho mais experiência, né. Eu queria que apagasse um pouco essa luz aqui, é possível, Bruno? Tá? Para ver melhor no slide. Então, nós vamos falar sobre a abordagem da diferença do desenvolvimento sexual. Eu não posso deixar de fazer um comentário, né, para a situação que o mundo está vivendo, né, para os Estados Unidos ter um presidente da República com esse perfil, né, que realmente é uma coisa que a gente fica abismado de ver como é possível um país como os Estados Unidos ter um comportamento de república de banana, né, gente? Isso que todo mundo está falando. Então, eu acho que a gente tem que repensar muito quando a gente vai votar, né? Nós já tivemos aqui um Bolsonaro, né? Cuidado, né? E eu acho que eu faço esse comentário, porque eu acho que a nossa classe está muito pouco politizada, os nossos alunos, né? Você pergunta qualquer coisa para o aluno, ninguém sabe nada, ninguém acompanha nada. Então, eu acho que isso é uma coisa triste, né? Eu que entrei na Faculdade de Medicina em 1978, né, no auge da ditadura, eu acho que a gente tem que repensar isso, porque isso foi uma coisa muito grave para o nosso país. Muito bem. Houve uma grande evolução na nomenclatura em relação às diferenças do desenvolvimento sexual. E aqui a gente tem os termos médicos, né? E também esses termos cunharam ultimamente com o último, que é a diferença do desenvolvimento sexual. A tentativa é conseguir um termo
que seja importante, claro, tanto para os pacientes como para os médicos. Isso, na verdade, eu diria que é impossível, né, a gente ter isso. Então, o que acontece ultimamente? Por exemplo, se você fala para uma família que a criança dela tem diferença do desenvolvimento sexual, DDS, ela fala DDS, entendeu? Assim, diferença. Então, o que a gente faz? Para as famílias, as crianças, a gente tenta dar o nome da etiologia. Ela tem uma hiperplasia adrenal congênita, né? Ela teve uma alteração na formação dos genitais, né? Da virilização, para tentar, e assim mesmo é sempre difícil esses termos. Aí a gente fala assim, por que será isso, né? Por quê? Porque essa abordagem é um desafio para os profissionais, né? Primeiro, pela dificuldade em transmitir informações sobre a genitália. Não é muita gente que conhece embriologia, né? Então as pessoas se atrapalham, né? E às vezes, quando a pessoa quer ajudar, ela às vezes atrapalha mais, porque como ela não conhece direito, aí começa a criar um mal entendimento. A outra coisa é a questão da designação do gênero ao nascimento. Quando você tem uma criança XY com a genitália muito pouco virilizada, esse é um dos nossos grandes problemas, né? Como essa criança vai evoluir na vida adulta, qual seria o melhor sexo para essa criança, ainda sempre vai haver esse problema, não tem como resolver isso, né? A questão do tratamento, necessidade de tratamento hormonal e cirúrgico, e também a necessidade e a influência de que essa alteração ou essa diferença pode acontecer na vida sexual e na fertilidade daquela pessoa, né? E aqui eu coloco sempre esse slide, que eu acho interessante a gente pensar por que a gente tem tantos nomes para designar os genitais, né? E não tem para o resto do corpo, né? Nariz é nariz, dedo é dedo, pé é pé, e genital você tem uma lista, né? Isso porque mostra a diferença, a dificuldade que a gente tem de abordar esse tema. E eu acho que todos nós que fazemos pediatria sabemos, quando você pergunta para uma criança dos genitais, ela fala, genitais? Né? Assim, aquilo não existe, é uma coisa, né, velada, né? Tudo bem, a gente anda vestido, eu entendo isso, né? Nós não somos índios, né? Povo originário, que agora a gente tem que mudar os termos, mas, de qualquer forma, mostra, né, a dificuldade. Outro dia até aconteceu uma coisa muito engraçadinha no consultório, eu perguntei para o menino como é que eram os genitais dele, e ele falou como é que ele chamava, aí ele ficou assim, aí falou pinto, eu falei, e as bolinhas? Ele falou João e Maria. Aí o pai falou João e Maria. Então, assim, você entende? Isso mostra a dificuldade, né, de designar as coisas, são só assim, experiências, né? Muito bem, então, as diferenças de desenvolvimento sexual, ela inclui duas etapas fundamentais. A determinação sexual, que é a determinação da gônada, e a diferenciação sexual, que é secundária à determinação da gônada, né? E mutações dos cromossomos X, Y e autossomos podem causar DDS, assim como doenças epigenéticas, né? E disruptores endócrinos, por exemplo. A primeira etapa, como a gente sabe, vou passar rapidamente, é o sexo cromossômico. Um indivíduo XX geralmente resulta em ser um indivíduo do sexo feminino e o XY geralmente resulta em ser do sexo masculino. Por que eu falei geralmente? Porque a gente sabe que 1 em cada 25 mil meninos genitália masculina tem cariótipo 46XX. E 1 em cada 16 mil meninas tem cariótipo 46XY. Então, o que isso mostra? Que não é o cariótipo que define se o indivíduo é homem ou o indivíduo é uma mulher. Isso é um conjunto de fatores, como a gente vai ver, e a gente sabe, né, que faz essa definição. Então, por que eu falo isso também? Porque as mulheres XY carregam o peso desse cromossomo a vida inteira. Tá? Elas se envergonham disso, elas escondem esse exame, elas não querem falar sobre isso, né? Então, por exemplo, quando elas vão se casar, eu não posso levar meu cariótipo, a senhora rasga esse cariótipo, entendeu? Então, você fica imaginando de onde vem. Isso é um conceito ginasiano que a gente tem. Se eu sou XY, eu sou homem, se eu sou XX, eu sou mulher, tá? Muito bem. A segunda etapa, então, é a diferenciação da gônada, ou determinação. É lembrar que o feto é bipotencial, essa bipotencialidade abrange a gônada, o genital interno e o genital externo. Então, de acordo com o tipo de gônada que eu vou formar,
Se eu vou formar um ovário, eu vou ter uma ativação da cadeia de fatores de transcrição que levam à diferenciação da gônada bipotencial em ovário. E se eu vou ter um testículo, um XY e um testículo, eu vou ter ativação da cadeia de masculinização que vai me formar um testículo, né? Muito bem. Aqui nós temos um exemplo de um ovário testicular. O que é isso? Na mesma gônada, esquisito esse mouse, né? Ele mexe aqui. Na mesma gônada, eu tenho um tecido testicular e um tecido ovariano. Ou então eu tenho um testículo de um lado, uma gônada do outro, que vai depender da ativação dessa cascata, que pode ser num polo da gônada por um lado e no outro polo por outro, né? Então, isso é importante. E esse indivíduo tinha útero e trompa. Muito bem. Em relação à última etapa, é a diferenciação sexual, que termina, né, na 13ª semana de gestação, 18ª está completamente diferenciado, e nessa fase indiferenciada, a genitália é absolutamente semelhante nos meninos e nas meninas. Então, aqui nós temos um exemplo, se eu não tenho testosterona nem AMH, eu tenho genitália masculina, interna. Se eu tenho testosterona, receptor androgênico, AMH, receptor de AMH, eu tenho uma genitália masculina. No caso da genitália externa, a mesma coisa. Na ausência de DHT e receptor androgênico, que é a genitália externa que viriliza é o DHT, eu tenho uma genitália totalmente feminina, e na presença de DHT e receptor androgênico, eu tenho uma genitália masculina, independente do cariótipo. Tá? Então, o que mostra é a história da virilização, que é um processo ativo, e a feminização, embora a gente precise de fatores de transcrição para a gônada, a genitália externa é um processo passivo. Então, aqui nós temos a definição, que a gente define em 3 grandes grupos. O DDS por alteração cromossômica, por exemplo, síndrome de Turner, Klinefelter, perda de braço curto, braço longo do cromossomo X. Os DDS 46XX, que significa a virilização de um feto XX, tá? E o DDS 46XY, que é a subvirilização de um feto XY, tá? Então, isso é muito bom estar na cabeça, porque você vai fazendo o seu raciocínio para procurar qual que é a etiologia desse quadro. Esses desenhos, gente, são do Leonardo da Vinci, de 1513. Foi a primeira pessoa que fez um atlas humano, né? Esses desenhos realmente são incríveis, e eu uso como exemplo desse caso. Então, no caso da DDS 46XX, a grande parte é causada por andrógenos de origem fetal, e a hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase é a causa mais frequente, chega a 90% dos casos. Nós temos também a deficiência de aromatase, né? Se eu não aromatizo a testosterona, eu virilizo o feto, que o principal mecanismo de metabolização da testo é a aromatização para estrógeno. Nós temos a resistência dos glicocorticoides, que é raro, né? Foi descrita aqui por nós, o primeiro caso descrito. E nós temos as causas maternas, né? Que são decorrentes de luteomas da gravidez, que vocês conhecem melhor do que eu, que é uma coisa muito interessante, porque ela é transitória, né? Só durante a gravidez. Então, muitas vezes você não detecta isso e você não faz diagnóstico, é um diagnóstico de suposição. Ou caso a mãe tenha uso de andrógeno, né? Uso de testosterona, tumores virilizantes, que pode acontecer. Hoje em dia, a gente precisa chamar atenção para o uso de testosterona, que tem sido cada vez mais frequente nas mulheres, e se elas não estão orientadas em relação a isso, engravidarem, elas podem ter um feto feminino virilizado, né? E nós temos o grupo que ainda fica indeterminado, que você faz toda a investigação e não acha a causa. A forma da hiperplasia a clássica é de 1 para 15 mil, 1 para 10 mil nascimentos, que é o nosso índice aqui no Brasil. A forma não clássica é bastante frequente, 1 para 1000. Né? Algumas etnias, por exemplo, judeus askenazes, chega a ser 1 para 100, que é uma doença hereditária mais frequente, se estima cerca de 200 mil casos aqui no Brasil. Oba, uma aguinha. Ela é uma doença autossômica recessiva e 35% da nossa série, quando eu fiz esse levantamento, já faz bastante tempo,
nós tínhamos 35%. E responsável por 95% dos casos de hiperplasia. Aqui é um exemplo da esteroidogênese, né? A esteroidogênese é uma das coisas mais lindas, né, que a gente tem. Quer dizer, a partir do colesterol e de processos de hidroxilação progressivos, a gente chega à formação dos mineralocorticoides, né, dos glicocorticoides e dos andrógenos. Então, toda vez que eu tenho um bloqueio ao nível da 21-hidroxilase, eu vou acumular os precursores. Esse precursor é principalmente a 17-hidroxiprogesterona, que vai desviar o metabolismo para a produção de andrógeno, virilizando o feto, né? Aqui a gente tem um exemplo sequencial. E aqui, do ponto de vista do eixo, o que nós vamos ter? Uma deficiência do cortisol, eu vou aumentar o ACTH, que vai aqui, aumenta o CRH, aumenta o ACTH, atua no córtex da suprarrenal, produzindo andrógeno. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma adrenal normal e de uma menina que veio com 7 anos, com forma virilizante simples, sem tratamento, com uma adrenal parecendo um bife, né, quer dizer, uma adrenal enorme, daí o nome hiperplasia, né. Não é obrigatório você ter uma hiperplasia macroscópica, mas ela acontece com mais ou menos 50%. Aí nós temos a classificação de Prader, né, que a gente conhece, desde uma discreta hipertrofia de clítoris, né, a uma hipertrofia mais acentuada, uma fusão posterior, fazendo um orifício único aqui no períneo, ao grau 4, que o orifício está no corpo, né, do falo, e o grau 5, que é uma genitália totalmente masculina, sem gônada palpável, né? E é essa criança que, ao nascimento, uma criança com genitália masculina, sem gônada palpável, tem que ser avaliada contra a presença de uma hiperplasia adrenal congênita. E muitos desses pacientes são vistos que não têm testículo e são encaminhados, olha, com 2, 3 anos você leva no urologista que ele nasceu com criptorquidia, tá? Então, isso a gente tem uma frequência ainda bastante alta no Brasil, e, teoricamente, o teste do pezinho deveria prevenir isso, né? Mas ainda assim não acontece. Aqui eu já comentei isso. Então, agora falando um pouco da deficiência 46XY, né? Que é a falta de virilização de um feto masculino. Qual é o motivo dessa falta de virilização? É bem simples. Ou eu não produzi testo nem DHT na vida fetal, ou eu produzi testo e não tenho receptor, né, que é esse grupo aqui. Se eu não tenho receptor, eu não vou agir. Ou eu produzo testo, mas eu tenho uma deficiência da 5-alfa-redutase. Como eu preciso da DHT para virilizar a genitália externa, eu vou ter uma genitália subvirilizada, ok? E tem algumas causas congênitas, como eu já falei. Inclusive, crianças pequenas para a idade gestacional têm uma associação em torno de 28% com atipia genital, tá? Muito bem. Quais os exames que a gente pede? Então, os exames para a gente avaliar a presença de derivado mülleriano, seio genital e gônada é o ultrassom pélvico. É preciso ser uma pessoa experiente, tipo o Vitor, né? Aqui. A ressonância, a gente reserva, né, para os pacientes maiores, porque se anestesiar um bebê para fazer ressonância, não precisa, né? Cada vez mais a gente pede menos exame, né, à medida que a medicina vai evoluindo, e a uretrocisto retrógrada que a gente fazia no passado, né, decateterizar o orifício seio-genital, a gente substitui atualmente pela uretroscopia, realizada no centro cirúrgico, antes de fazer a correção da genitália. Como que é a investigação inicial? A primeira investigação sempre tem que ter isso na cabeça, é o ultrassom. Porque o ultrassom você faz na hora, você vê o resultado, você acompanha o resultado. Se você tiver uma criança virilizada com presença de útero e ovário, pela frequência, se não for hiperplasia adrenal congênita, é alguma coisa do tipo, entendeu? Então, você já afasta o XY, né? Você afasta a presença de gônada, e junto com isso a gente pede ou o cariótipo, com bandamento, ou CG-array, também você pode fazer, atualmente está evoluindo para isso, né? E essa situação do CG-array e bandamento, ele leva mais tempo para ficar pronto do que o ultrassom. Então, você já vai
juntando, né, informações para você orientar a família. Os testes bioquímicos vão depender se a criança está com o eixo ativo ou não. Então, se ela está a menos de 6 meses ou na puberdade, ela tem uma ativação do eixo. Então, você consegue saber precursor, produtos, se a gônada produz hormônio, né? E em condições basais, a gente pede também o colesterol, que a gente tem a síndrome de Smith-Lennon-Opitz, que é uma alteração do metabolismo do colesterol, o sódio e potássio, né? E agora, ultimamente, também a gente tem feito na fitinha a pesquisa de proteinúria, no caso das síndromes que levam a glomerulosclerose junto com o DDS, tá? E quando eu faço, se eu quiser avaliar a questão hormonal no período pré-puberal, eu tenho que estimular com HCG, porque senão eu não consigo ver gradiente produto, tá? Eu fiz aqui, então, uma apresentação de como essas crianças se apresentam durante as diferentes fases da vida, principalmente ligados à ginecologia, quer dizer, então, com um aspecto mais pouco virilizado, né, do que a gente discutir muita coisa que não tem muito interesse para vocês. Vamos falar do período pré-natal. Atualmente, no Brasil, a sexagem é realizada frequentemente, né? Eu acho que não tem ninguém atualmente que não faça sexagem, para o famoso chá revelação, né? Que, aliás, é de uma imaginação fertilíssima, né? Cada dia eu vejo um novo chá revelação, acho impressionante. Desde bombeiro, né, até aquele spray do bombeiro cor-de-rosa, o azul, tem de tudo. Então, quando esse ultrassom, que é realizado de rotina, para ver se a criança tem alguma alteração do desenvolvimento, e você identifica uma genitália atípica, né, ou uma incongruência entre o cariótipo e a genitália, você está frente ao diagnóstico de DDS. O que eu vou fazer? Tá? Eu recebo, gente, cada coisa, ressonância do feto, amniocentese, exames genéticos de todos os tempos, tá? Que realmente não tem o menor sentido, a não ser que a família diga, se eu tiver tal coisa, eu vou fazer um aborto, eu quero fazer isso. Aí é outra discussão, não vamos entrar na parte pessoal e ética de cada um. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é orientar essa família, né? Explicar o que essa criança tem, para aguardar que a criança vai ser sadia, vai ser normal, que ela vai viver bem, e deixar a família orientada, tá? Eu perdi aqui um slide, depois eu volto. Na sala de parto, o que é importante? A gente examinar a criança em relação a estigmas e também o aspecto da genitália. Medir o falo, saber a posição da uretra, quantos orifícios perineais, se tem presença de gônada, né? Isso é fundamental. E geralmente o neonatologista não tem tempo para fazer isso, porque ele está preocupado com a viabilidade do feto. Eu já fui algumas vezes vendo crianças minhas que eu sabia que era um cais, por exemplo, e a gônada não foi vista e tinha gônada palpável que eu palpei, entendeu? Por quê? Então, isso é importante estar presente na sala de parto. Aí, no diagnóstico neonatal, o exame é fundamental. Isso é uma genitália atípica. E essa criança que foi mandada como genitália atípica? Um edema de pequenos lábios, né? Essa criança teve um parto difícil e nasceu com esse edema. Que se esperar 2 semanas, não precisa fazer nenhum exame, nenhum, tá? Então, não precisa colher sangue, não precisa fazer ultrassom, não precisa falar tudo de DDS, né? Porque não é um DDS, tá? Então, isso, examinar crianças jovens, examinem os seus pacientes, tá? Nem inteligência artificial vai resolver esse problema, graças a Deus, né? Porque senão a gente podia, todo mundo pendurar chuteiras, né? Não só eu. Muito bem. Na conversa com os pais, a gente tem que mostrar tranquilidade, segurança, mesmo que você não tenha, você fica firme, né? Empatia, né? Não precisa consolar, tem médico que bate nas costas do pai, fica tranquilo, vai dar tudo certo, já sabe que está uma desgraça, né? Então, isso é importante. Fala pouco, você não precisa falar muito, você não sabe o que a criança tem, você não sabe o que os pais estão querendo, o que eles esperam, né? Você não sabe ainda a história, né? Então, você precisa ter dado. E fala isso com dados simples. Se o bebê nasceu com uma diferença na formação dos genitais, a gente tem que fazer alguns exames para definir o sexo. Qual que é a maior angústia num questionário que nós fizemos, na tese da minha aluna, dos pais, é esse momento.
da indefinição e do que eles ouvem durante esse período, né? São frases que eles lembram para sempre, tá? Mesmo que você explique sempre, mas quando ela nasceu, o médico falou tal coisa, tá? Muito bem. Explica os princípios do desenvolvimento, que os fetos têm o mesmo primórdio nos dois fetos, que isso não quer dizer nada, né? Um homem, não é porque ele tem útero que ele não é homem, né? Então, todos esses dados, e principalmente orientar a explicar à família e os amigos a condição da criança. Porque essa é a angústia, que todo mundo está telefonando. Nasceu, é menina, né? Então a pessoa fica sem palavras. Tem gente que se esconde. E às vezes o médico orienta, não fala para ninguém, nem para sua mãe, nem para o seu pai. Entendeu? Então, é um negócio de louco. Então, isso não é bom. E orientar a equipe médica e a enfermagem a se comunicar com a família, né? A gente tem casos, por exemplo, que a mãe pergunta para a enfermeira, meu neném é menino ou menina? A enfermeira, sabe que eu não reparei? Não, acabou de dar banho na criança, entendeu? Então, né, é uma coisa assim que faltam palavras para essa enfermeira, né? Para ela se comunicar. Muito bem. Não definir o sexo social sem exame complementar, né? A não ser que você tenha muita experiência, assim, certeza absoluta. A gente compara a atipia genital com outras alterações congênitas, né? Cardiopatia, lábio leporino, e isso também eu já perguntei para os meus pacientes, não tem uma mãe que eu tenha conhecido até hoje que numa sala de espera diz que a criança tem uma atipia genital. Sempre eles falam doença cardíaca, assim, eles não querem identificar porque eles acham que a criança pode ser discriminada, né? E infelizmente, às vezes não digo discriminado, mas ele é um objeto de curiosidade, né? Também não é ruim. A gente tem que comentar sobre os procedimentos clínicos e cirúrgicos, mas assim, com calma, não precisa abrir o livro, né? Tudo que a ciência vai passar, quantas cirurgias ela vai ter que fazer, que não é hora. Ter uma equipe multidisciplinar e um psicólogo especializado. Psicólogo não especializado é pior do que sem psicólogo, posso dizer para vocês. Então, cuidado, né? Encaminhar, se você está num lugar que você não tem esses recursos, encaminhar para um centro terciário, tá? Aqui eu vou mostrar alguns casos clínicos para vocês. Então, esse é um bebê que nasceu com essa genitália, né? Uma genitália bem subvirilizada, né? Ela tinha gônadas palpáveis nos grandes lábios, que não foram observados, tá? Ela tinha 15 dias, os pais eram consanguíneos de uma família de vários casos de DDS, tá? Então, ninguém perguntou, né? Quando ela nasceu, se tinha caso na família, faz parte da história, né? E quando ela foi para casa, a avó notou a presença de gônada, né? Mas ela já tinha sido registrada no sexo social feminino, tá? Que exames que a gente pediria aqui? Primeiro exame, né, ultrassom pélvico, não tinha útero. Dosagens hormonais, um LH púbere, né, como é compatível com 15 dias, uma testosterona elevada e uma DHT dentro do normal. Eu posso confiar nisso, afastar a deficiência 5-alfa-redutase? Não, porque 10 a 15% dos recém-nascidos com deficiência 5-alfa-redutase têm essa relação normal. Tá? Então, o que a gente fez? A relação 10 está normal até 26, nós sequenciamos o gene, tá? A gente já conhecia essa família quando ela veio, tinha uma mutação arginina 227 stop codon em homozigose, que confirmou a deficiência da 5-alfa-redutase. Essa família, os 7, 8 membros da família, todos eles tinham sido registrados no sexo social feminino, porque realmente a DHT é fundamental, e tinham mudado o sexo social para masculino, depois no meio da idade da infância, ou mesmo na idade adulta, que foi o primeiro paciente que veio para nós. Então, a gente aconselhou a mudar o sexo social para masculino, que foi feito a criança, porque essa genitália da 5-alfa, a 5-alfa é o diagnóstico que tem o menor tamanho do falo. Geralmente, o falo atinge de 5 a 8 centímetros na vida adulta, o que permite uma atividade sexual, mas esse indivíduo nunca vai ter um tamanho peniano normal, porque o crescimento do falo é um processo pré-natal.
tá? Depois do nascimento, você tem um crescimento limitado, tá? Mas então é isso que acontece. Na infância, como é que essas crianças podem se apresentar a vocês? Então, a maioria dos casos não tem fenótipo, você não observa. Ela pode ter uma atipia genital e hérnia inguinal. Hérnia inguinal bilateral tem que acender uma luz. Por quê? Meninas têm muito menos hérnia do que meninos, porque o testículo migra para a bolsa escrotal, ovário não. Então, quando você tem uma menina com hérnia bilateral, até prova o contrário, ela pode ser um DDS, com uma virilização incompleta total, né? E essa foi a queixa, por exemplo, de 40% das crianças nossas com CAIS, que é a forma completa de insensibilidade androgênica, tá? Aqui uma outra menina com hérnia inguinal, que ela nasceu sem intercorrência, de pais consanguíneos, tinha 2 irmãs adultas que nunca menstruaram e só desenvolveram mamas com estrogênio. Aos 7 anos foi observado um nódulo na região inguinal, então ela tinha uma genitália totalmente feminina e tinha uma gônada palpável na região inguinal. Qual que é o diagnóstico dela? No ultrassom pélvico, ausência de útero e vagina em fundo cego. Na época a gente fazia uretrocisto, então a gente vê aqui o seio genital e a vagina em fundo cego, e aqui a bexiga, né? O cariótipo era 46XY, os hormônios nessa fase eram pré-púberes normais, né? Então essa criança poderia ser um CAIS, poderia, e poderia ser uma hipoplasia de célula de Leydig, que é o que ela era. As irmãs tinham hipoplasia de célula de Leydig, ela tinha uma mutação no receptor do LHCG, né? Então, mostra que nesse período da infância, você não distingue. Depois, na puberdade, os níveis hormonais vão distinguir, né? Nós vamos ver alguns casos aqui. Quais são as causas mais comuns de DDS 46XY com genitália feminina no período pós-puberal, que vão procurar vocês por amenorreia, né? É a insensibilidade completa aos andrógenos, tá? A digenesia completa XY, a deficiência da 17-hidroxilase, eu chamo sempre atenção, porque essa é a segunda causa mais frequente de hiperplasia no Brasil, tá? Depois da 21 é a 17, tá? E a síndrome de Rokitansky, Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, né? Que é um fenótipo também que você tem desenvolvimento de mama espontânea com ausência de menstruação. E algumas formas parciais, né, podem ter a 17-beta e a deficiência da 5-alfa-redutase. Então, é muita doença, né, muita causa para ter o mesmo fenótipo. E isso é importante. O fenótipo sozinho não te faz, não, ele sugere. Com os hormônios, ajuda bem, né? Muito bem, então vamos ver esse caso clínico. 15 anos com ausência de desenvolvimento puberal, ausência de telarca e pubarca, com 15 anos, tá? Hipertensão arterial, tá? Estatura-alvo de 1,58 m, ela tinha 1,75 m. Isso já me alerta para a presença de um cromossomo Y, que dá uma altura maior do que o cromossomo X, tá? Ela não tinha, na região inguinal, ela não tinha gônadas palpáveis e a genitália externa era totalmente feminina, tá? Ultrassom, ausência de útero e gônada, o cariótipo XY, e na avaliação bioquímica, ela já tinha uma tendência a um potássio baixo, que sugere uma hipertensão tipo mineralocorticoide. Por quê? Por produção de DOCA, né, mineralocorticoide, nessa criança. Como é que era a avaliação dela hormonal? Né, ela tinha um LH elevado, um FSH elevado, uma progesterona elevada. Eu sempre falo que o ginecologista sempre pede progesterona para ver a ovulação, tá? A progesterona é importante para fazer o diagnóstico do 17-hidroxilase. E basta o basal, e eu tenho certeza, se a gente aumentasse o pedido de progesterona, que é um exame barato, simples, basal, a gente deve ter muito caso de deficiência da 17-hidroxilase perdido por aí, tá? Porque a genitália é totalmente feminina, é um hipogonadismo hipergonadotrófico, assim, não tem outro diagnóstico diferencial. Hipogonadismo, hipergonadotrófico, hipertensão arterial, amenorreia primária, 17-hidroxilase, ponto, tá? Então, vocês veem que os outros exames mostram
os andrógenos baixinhos, né? Porque se tem um bloqueio da 17, você não produz androgênio. Por isso que ela não tem pelo pubiano. Um cortisol muito baixo, uma renina suprimida. Quer dizer, tem mineralocorticoide suprimindo a renina, tá? Por que ela não tem insuficiência adrenal? Porque ela tem corticosterona, que é o glicocorticoide do rato. Rato, por exemplo, não tem cortisol, ele tem corticosterona. Então, essas meninas não têm insuficiência adrenal, tá? Apesar do cortisol ser muito baixo, tá? Muito bem. O outro grande grupo, que é um dos mais frequentes, é a forma completa de sensibilidade androgênica. Então, essas crianças têm genitália externa feminina, na puberdade um desenvolvimento espontâneo da mama, inclusive um desenvolvimento bem normal, né? E a menorreia primária, pelos corporais e pubianos rarefeitos. E aqui é interessante que muitas vezes a mãe tem pelo axilar rarefeito ou ausente, a mãe que é portadora da mutação. E tem níveis elevados de LH e testo, mostrando que o receptor androgênico está alterado. Ele não reconhece o LH para ser estimulado, a testosterona, desculpa. E o diagnóstico principal é a síndrome de Rokitansky. Por quê? Porque ela também desenvolve mama, ela também não tem útero, ela tem a porção inferior da vagina, certo? Mas, quando eu vejo os níveis hormonais, na Rokitansky ele é normal, né, os ovários funcionam normalmente, o paciente ovula, né, pode até ter filhos se ela tiver alguém para gestar, né, ou fazer transplante de útero, né? Mas, no caso do CAIS, você vai ter um aumento do LH e um aumento da testo compatível com o indivíduo adulto do sexo masculino. 600, 900 de testosterona, tá? Esse outro caso clínico, que também é a mesma coisa, é o mesmo caso, né? Ela tinha uma estatura também de 1,70 m, ela tinha 2 tias maternas, né? Esse gene está ligado no cromossomo X, né? Então a história é sempre materna, tá? Ao exame físico, então ela tinha 2 nódulos palpáveis na região inguinal e tinha níveis de LH elevados. Vocês veem, não precisa ser muito elevado, precisa ser 50, 10, 12, com uma teste de 600, né? Que se eu tivesse um receptor normal, com uma teste de 600, eu não tenho 15 de LH. Eu tenho 15 de LH e teste 600 quando a teste está aumentada pela presença do LH, né? Então, essa criança tem essa forma completa. Aqui, deixa eu voltar aqui. Desculpa. O aspecto da genitália é essa, né? Uma mulher, um corpo totalmente feminino, bacia ginecoide, poucos pelos, né? Mamas bem desenvolvidas. Eu gosto sempre de mostrar as atrizes, né? Famosas, que são em sensibilidade periférica. Infelizmente, essas atrizes também não deixam isso muito claro, são raras, né? As que se manifestam como sendo portadoras desse quadro sindrômico, que seria muito importante, né, para reforçar a situação. Então, são mulheres lindíssimas, o cabelo é maravilhoso, não tem oleosidade, não tem acne, nunca, né, não tem receptor androgênio, né? Então, de maneira geral, as mães ficam satisfeitas de ver que mulheres tão lindas como essa têm a mesma situação da filha, que elas estão tão aflitas. Por quê? Qual que é o grande problema? A fertilidade. Agora, cada vez menos, que ninguém está querendo ter mais filho, né? Inclusive, já me falaram, agora vocês ginecologistas estão perdidos. Outro dia eu encontrei com uma amiga que é produtora de joia, ela falou, agora eu estou fazendo para pet, porque só tem cachorro. Joia para cachorro, entendeu? Ninguém tem mais filho. Então, realmente, esse aspecto, no passado, era muito mais importante do que agora. Lógico que quando a pessoa quer, ela quer, né? Vocês sabem disso, não importa. Mas, de qualquer forma, é importante, a fertilidade pega, né? Principalmente se o parceiro deseja ter filho. Muito bem. O fenótipo das mutações inativadoras do LH é bem interessante, porque vocês veem aqui que você tem no indivíduo XY e no indivíduo XX. Então, se eu não tenho receptor, né, de LH, eu tenho uma genitália totalmente feminina, eu não desenvolvo mama, eu tenho testículo não digenético, tá? Porque ele não é digenético, ele não tem... Epa! E na forma parcial, eu posso ter uma genitália atípica até um micropênis, tá? Quando o receptor atua razoavelmente.
No indivíduo XX, e esse diagnóstico também foi feito aqui no nosso hospital, a primeira família foi do Sérgio Toledo, depois nós investigamos outras famílias, essas meninas eram irmãs de pacientes XY. E a gente observou que tinha uma história de amenorreia, ciclos irregulares, né? Então a gente viu que elas também, os receptores de LH na teca, na célula da teca, não funcionam. Então elas não, o que elas têm? Elas desenvolvem mama, elas têm amenorreia primária ou secundária, elas desenvolvem cistos ovarianos, porque o LH é alto, tá? Então aquele folículo não vai para frente, né? Fica só sempre crescendo, não ovula, tá? Mas, ao mesmo tempo, e infertilidade. Só que a diferença com o ovário policístico, qual que é? É que os andrógenos são normais ou baixos, né? Diferente do ovário policístico. Também tem LH mais alto do que FSH. Então, precisa estar atento para esses níveis, olhar bem a relação LH e FSH. Aqui um exemplo da genitália dessa paciente e o testículo que ela tinha, tá vendo? A gônada não é de genética, é uma gônada de 3 centímetros, tem uma certa desenvolvimento em relação à gônada pré-puberal, mas não tem, quando eu vejo no interstício, não tem uma célula de Leydig, tá? Ausência de célula, por isso que o nome ficou hipoplasia de célula de Leydig, tá? Os casos com virilização no indivíduo XY, uma preocupação que a gente tem é a presença de tumores produtores de andrógeno, que são mais presentes na gônada de genética. Então, a menina não fez um diagnóstico nunca, está tomando estrógeno como se fosse uma amenorreia, e ela começa a ter virilização, engrossar a voz, ter acne, então isso pode ser um tumor. A gente pode ter uma insensibilidade parcial ao andrógeno, a deficiência de hidroxilase forma parcial, que é a forma total, a genitália é totalmente feminina. A deficiência da 17-beta, tá? E a deficiência da 5-alfa. Essas duas situações, a genitália é muito feminina ao nascer e viriliza na época da puberdade, né? Muito bem. Então, a investigação é longa, né? Mas precisa de recurso, precisa de um ultrassonografista que saiba, né? Mas a alteração, a disponibilidade dos exames moleculares tem facilitado isso, e cada vez mais a gente sabe que saber a etiologia é fundamental, tanto para você saber a evolução, porque é isso que angustiava as pessoas. Como a gente não tinha etiologia, era um saco de gatos, como é que essa pessoa que tem hipoplasia de célula de Leydig vai estar na vida adulta? Tá? Se eu não sabia que era hipoplasia de célula de Leydig, eu não sei dizer, agora nós já sabemos disso. E o nosso grupo aqui em São Paulo tem uma das maiores casuísticas de follow-up, porque a gente atende criança e adulto, e a gente segue os pacientes. E a maioria dos pediatras não atende as crianças depois dos 18 anos. Então, os nossos trabalhos de long term são trabalhos bastante valorizados, porque a gente tem a experiência de acompanhar a criança desde pequenininha até, né? Eu já tenho vários pacientes com 60 anos, né? Mais até, né? Por motivos óbvios, né? Então, o sequenciamento, a gente pode fazer um painel ligado ao DDS. Atualmente, à medida que o preço foi ficando mais barato, o exoma, né, tem resolvido. O que resolve um estudo genético nesses casos? Depende do que você está estudando. Por exemplo, a deficiência da 21-hidroxilase, cuidado com o sequenciamento em larga escala. Por quê? Porque a gente tem um gene e um pseudogene. Quando você sequencia, você fragmenta esses genes, e eles se misturam. E a maior parte das mutações da 21-hidroxilase vem do pseudogene. Então, a gente cansa de receber exame errado da 21-hidroxilase. Então, cuidado, mesmo em laboratórios de grande porte. Então, o que a gente tem que fazer na 21-hidroxilase é o PCR alelo específico ou amplificar o gene ativo apenas. Você tem que fazer um PCR selecionando só o gene ativo, né, para você não ter esse problema. E o INGS não faz isso, tá? A gente agora conseguiu um aparelho da FINEP, do Long Read, que a gente vai conseguir fazer genoma. E aí os fragmentos são maiores, e a gente vai conseguir fazer o diagnóstico da 21-hidroxilase por NGS, tá? Quando a gente vai fazer um diagnóstico, é importante a coleta da família, pelo menos um dos pais, para você segregar as mutações,
10% dos casos de deficiência da 21 tem 2 mutações no mesmo alelo. Então, se eu tiver 2 mutações numa doença autossômica recessiva, eu obrigatoriamente tenho que saber se vem de um alelo paterno ou materno ou são do mesmo alelo paterno ou materno, que você não definiu completamente o estudo. Tá? Eu oriento o laboratório da Mariana Zatz, tá? Para quem for fazer particular, funciona muito bem, os exames são mais baratos do que a maioria dos laboratórios privados, eles têm geneticistas, eles têm orientação, tem bastante orientação, tem o documento de consentimento esclarecido, informado, para você fazer o estudo, é bastante interessante, tá? E ele é um CEPID, né, da FAPESP, que atende a população. Muito bem, então, para terminar, quais são as necessidades, né, de tratar a diferença do desenvolvimento sexual? Então, uma equipe multidisciplinar treinada, recursos para o diagnóstico laboratorial, rapidez na definição do sexo social. O que é rapidez? Rapidez é 1 minuto para a mãe, né? Mas também não são 6 meses. Né? A gente cansa de receber, não registrou ainda, quanto tempo tem a criança? 8 meses. Claro que essa criança já está identificada pela família, né? E você perde uma janela de oportunidade. Então, assim, você precisa estar sempre presente, essa família, ela tem que ter o seu contato, o pediatra tem que ter o seu contato, porque ela vai ter dúvidas, tá? E as dúvidas não aparecem todas de uma vez só, né? Então, a família fica meio desesperada, sabe? Mas como? Com quem que eu falo, né? O que é isso? E ninguém sabe direito. Não definir o diagnóstico com base em um exame só, ou se não tiver segurança, e não definir sozinho. De preferência, uma equipe para todo mundo pensar junto, né? Tem casos, assim, impressionantes, mesmo com pessoas capacitadas, que você, às vezes, se engana. Então, precisa ter atenção. E orientar tratamento clínico e psicológico por toda a vida. Transmitir quantidade de segurança, que eu já falei, e empatia. Encaminhar para multidisciplinar treinado, a equipe deve escolher quem coordena. Geralmente é o endocrinologista, viu, gente? Orienta a família quanto ao diagnóstico e evolução da criança e respeitar o desejo dos pais. Não adianta você querer educar a criança num sexo diferente dos pais, mesmo que do ponto de vista médico você ache que seja melhor para ela, porque não vai dar certo, tá? Na Suécia ou na Suíça, você pega a criança e põe num tutelar, no conselho tutelar. Então, aqui nós não mudamos nem das que não têm atipia, né? E o que eu acho muito importante, antes da referência, é você, que eu acho que eu tirei o slide, orientar a família, não tratar isso como segredo. A criança tem que poder falar do que ela tem. Ela tem que ter palavras, tá? E, atualmente, tem uma coisa tão incrível, né, que a gente está vivendo, como essa coisa do sexo tem se tornado importante. Eu tenho uma funcionária que a menina dela, de 10 anos, mudou de escola, recentemente. Então, a menina chegou na escola, toda alegrinha, tal, vieram 3 coleguinhas. Tudo bem? Como é que você chama? Tá. O que você é? O que eu sou? O que você é? Não, eu sou aí. Não, você é homo, hétero, bi? Aí ela falou, sou hétera. Então, 10 anos, gente. Primeiro contato. Entendeu? Olha onde que a gente está chegando, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que pausar, né? Respeitar as pessoas é fundamental, sempre, tá? Mas nós não podemos também entrar num mundo, né, que tudo é permitido. Então, você está vendo umas coisas de tribo aí que é bem complicado, porque isso não é bom para as crianças, né? Então, não dá, assim, é uma coisa... Aliás, eu queria comentar com vocês, vocês não viram essa série Adolescente, Adolescência, que está no Netflix, né? É interessante, na verdade, sim, ela é muito formal, porque ela detalha uma criança que comete um crime, né? Então, assim, todo mundo fica pasmado, né? Da própria criança, dos pais. Então, é um sistema inglês de como eles abordam isso, tá? Mas é impressionante,
né, assim, a perplexidade, né, dos pais. Onde que aconteceu isso? Por quê? Uma criança, uma família harmônica, tudo direitinho, não é uma criança socialmente afetada, entendeu? Então, assim, só para a gente pensar, né, nos nossos limites, na percepção das coisas, que é importante. E, para terminar, aqui tem as referências das nossas publicações, principalmente, né, e eu queria chamar a atenção de novo, sempre, né, para a questão do meio ambiente, porque nós somos formadores de opinião. Né? Se cada um de nós, por exemplo, outro dia mesmo eu vi no meu consultório copinho de plástico. Ai, meu Deus do céu, eu sou da comissão de sustentabilidade e tem copinho de plástico no meu consultório. Então, tá vendo? Opa! Então, professor Baracá, biodegradável, a partir da próxima reunião, que custa 0,2 centavos a mais. Né, Bruno? Biodegradável, tá? Agradeço muito, estou à disposição. Do HC, o HC tem que fazer isso, né? Não, agora eu vou beber água. Muito obrigada. Estou à disposição para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. Parabéns, professora. Obrigada. Fantástico. Como a professora colocou muito bem, importante é o diagnóstico precoce e preciso, mas principalmente, né, professora, o acolhimento da família e o respeito. Não é isso, professora, a principal mensagem? Por favor, alguém tem dúvidas? Primeiro, muito obrigada, professora Berenice, pela aula, né? Sempre brilhante. Eu já vi essa aula da professora Berenice algumas vezes e eu sempre tenho uma informação nova cada vez que eu vejo de novo. Porque não é a mesma. Não é bem a mesma, né? Sempre tem algumas modificações. Eu queria perguntar ali na deficiência da 17-alfa-hidroxilase, que a senhora falou da questão da corticosterona. Eu queria saber se a corticosterona, ela faz também o feedback negativo com a CTH, se o CTH é aumentado nessas pacientes, se ela supre totalmente a falta desse cortisol, se precisa fazer alguma reposição. E também eu queria perguntar em relação à deficiência da 21-hidroxilase, quando a gente não tem o teste do ACTH disponível, se a gente pode, naquelas pacientes que ficam naquela faixa, se a gente pode passar direto para o teste genético, ou se tem essa necessidade de fazer o teste do ACTH antes do teste genético. Perfeito. Obrigada, Giovana, pelas perguntas. Então, a corticosterona, ela tem um certo feedback, mas não é um feedback total, como você falou, tanto que o ACTH é alto, tá? Mas quando você tira, né, por exemplo, isso em modelos, né, você aumenta o ACTH mais, entendeu? Então, um pouco de bloqueio tem. O que a gente aconselha? Não é, quando o paciente não está tratado, não é necessário você fazer reposição de glico. Agora, eventualmente, se ele tiver uma emergência, tá? Mas assim, nunca, a gente sempre comenta, fala, se for, por exemplo, tem uma apendicite, não custa dar um pouco de hidrocortisona, entendeu? Mas não é uma coisa recomendada. Agora, se o paciente está tratado, você tem que dar, né? Porque ele vai estar com o STH inibido, né? E ele não vai conseguir produzir, não está produzindo corticosterona que você suprimiu. Então, você dá. A questão da forma não clássica, né? Que você está falando da forma não clássica, que é o valor da 17-hidrox, que fica naquele borderline entre o normal o heterozigoto, né, que os pais, a família que é heterozigota tem a 17-hidrox um pouco mais alta no teste. O que eu costumo fazer, Giovana, é repetir 3, 4 vezes o basal. Quando é a forma não clássica, você pega esse valor. E, além disso, a gente sabe que 25% das formas não clássicas ficam sem genótipo definido, mesmo estudando a região promotora. Tá? Então, seguramente, tem outras regiões ainda que afetam as mutações da forma não clássica, porque quando a gente estuda a forma clássica, 100% dos alelos são definidos. E na forma não clássica, a gente ainda tem 25%. Alcione. Professora Berenice,
fantástica a sua apresentação. Obrigada. E no dia, a gente há muitos anos, nós dois conversamos, discutimos muito sobre isso, e a gente tem delineado já a nossa conduta, com as nossas dificuldades. A minha preocupação é com uma população grande, principalmente de ginecologistas e obstetras e pediatras, que não tem essa vivência, e a dificuldade deve ser muito maior do que a nossa. A minha preocupação é exatamente só as primeiras orientações em relação à definição de sexo. O seu último item, no último slide, diz respeitar o posicionamento, a opinião da família. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente lida quando a gente encontra um caso desse. Eu conversei com vocês sobre o caso, uma menininha com menos de 1 ano de vida, foi trazido pela mãe e a patroa. O marido dela é o gerente lá do sítio dessa patroa, e a patroa quem falava. A mãe não deu uma palavra. Eu fiquei preocupado, a mãe não fala nada. Porque a primeira coisa da patroa, uma dondoca muito cheia de maquiagem, é a coisa social. Vocês não têm que fazer absolutamente nada, não definir o sexo, só quando ela estiver na adolescência, ela que vai definir. Aí eu lembro da nossa conversa, talvez uma das mais recentes, como é que essa mãe vai deixar essa criança na escola, como é o convívio social dessa criança até chegar à adolescência, se ela não sabe se é homem ou se é mulher, qual é o sexo dela. Então, essa história que é colocada na mídia, colocada socialmente aí, é muito perigosa. A minha preocupação maior é com os médicos que não têm essa vivência e, no momento, primeiro, já dá uma opinião errada. Eu só gostaria que você colocasse hoje, faz alguns meses nós conversamos hoje, qual é a sua opinião, dizer, para os nossos colegas? Então, Alcione, essa é sempre uma questão, porque essa discussão, ela não é entre acadêmicos ou expertos no assunto, é entre leigos e espertos, entendeu? E realmente, como isso chama atenção, por exemplo, ontem mesmo eu estava falando com um colega que foi na Câmara fazer não sei o quê, quando falou de trans, todos os deputados assim, que estavam juntos, todo mundo quer falar de trans. Sabe por quê? É uma coisa que dá ibope, que chama atenção, entendeu? Então, as pessoas se apegam a isso. E essa coisa de você, por exemplo, tem um deputado, que está propondo uma lei, né, um PL, para impedir a cirurgia em crianças com genitália atípica, com essa história, até que ela possa decidir. Em que isso é baseado? É baseado em erros que foram cometidos no passado. Num período em que você não tinha diagnóstico, você não sabia evolução, você não tinha orientação global, né, qual que seria o sexo com a melhor evolução para aquela pessoa. E isso fez com que essas pessoas criassem ONGs, se posicionassem, porque realmente elas foram prejudicadas. 99,9% são indivíduos XY que foram feminizados, tá? 99,9%. Por quê? Mostra que houve um erro nesse caso, né? Que foi um erro de tratamento. É o que eu sempre falo, a medicina, a gente não faz normas baseadas em erros, você faz normas baseadas em acertos, tá? Eu não vou pegar uma conduta que foi errada e porque, por causa dessa conduta errada, eu vou mudar a minha conduta correta. Qual que é a conduta correta? O que os pacientes dizem? Tá? Então, nós temos aqui trabalhos, questionários, publicações, que escutam os pacientes. Quando você pega um paciente adulto, e aqui nós temos esse exemplo natural, a maioria dos nossos pacientes foi operada tardiamente. Muitos quando adultos, porque não tinham condições sociais. Quando você pergunta quando que eles gostariam de ser operados, 89% gostaria de ter sido operado na infância. É o paciente que vive isso. Então, esse modelo é um modelo que está para ser provado. Como que uma criança criada com genitália atípica,
Ou você tem um nome, ou uma hora ela quer ser menino, outra hora ela quer ser menino, não sei como que é. A Alemanha, por exemplo, eles estão fazendo experimento. Como é que essas pessoas vão ficar na adolescência e na vida adulta? Elas vão estar melhor do que as nossas crianças que foram operadas na infância estão? Isso é um experimento, a gente não sabe. O que nós sabemos até agora, com a experiência que a gente tem, é como as crianças que estão operadas, tá? E aí você me pergunta, e as crianças que foram operadas mais velhas? Elas estão bem também. Por quê? Com a terapia, elas conseguiram resgatar, entendeu? Esse impacto social. Mas eu falo, a primeira pessoa que eu vi com DDS foi uma criança com hiperplasia adrenal congênita, quando eu era R1. E essa criança, com 2 anos, ela abaixava a calcinha e mostrava o clítoris como uma provocação. Entendeu? Falou assim, olha, tá vendo esse aqui? Você não está gostando disso aqui? Para a mãe que estava com ela. Então, você vê, aquilo faz a criança viver com genitália atípica, não é fácil, entendeu? Porque isso chama a atenção das pessoas, essa criança é discriminada. A gente teve casos que a babá exibia a genitália da criança no prédio inteiro, entendeu? Durante o dia. Todo mundo queria ver aquela aberração, né? Então, é muito complexo, né? E a criança mesmo não quer. Então, assim, eu sigo, se daqui 20 anos, né? Não vou estar aqui, talvez lá de cima ou lá de baixo, sei lá. Vou pôr os pecados, para que lado eu subo. Eu falar assim, olha, realmente ficou muito melhor. Ok. Agora, o que não é aceitável é um leigo fazer uma conduta, por exemplo, você faz isso para, por exemplo, hipospádia? Não, é sempre o clítoris. Tá? Você faz isso para clitorquidia? Não, eu quero ficar com o meu testículo, mais tarde eu arrumo. Não. Por que você faz isso para genitália atípica nas meninas? Né? Então, eu acho que são muitas coisas para a gente pensar, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque essa conversa é a mais fácil, porque você não precisa ter conhecimento nenhum. Vamos respeitar o direito da criança. Aí eu sempre pergunto, você põe aparelho de dente no seu filho, você respeita o direito dela? Ela quer usar aquele aparelho? Adora, né? Adora, né? Pior é isso. Quem não usa... Eu me lembro quando eu era pequena, eu queria usar óculos. E pior, naquela época tinha paralisia infantil, né? Eu nasci em 50. E a gente tinha 2 colegas que tinham a paralisia infantil, usavam aqueles aparelhos, cheio de couro, cheio de metal, aquilo era lindo. A gente queria ter aquilo, entendeu? Nossa, coisa enfeitando, né? Assim, né? Então, você vê, é loucura, né? Mas assim, estou dizendo, então, eu acho que nós médicos, temos que ter tranquilidade. E, às vezes, os médicos, por não conhecerem bem, essa é a coisa mais fácil de você entrar. Vamos respeitar o direito da criança. Ela resolve depois. Agora, nesse período, tá? Como ela vai ser chamada, que banheira ela vai ser usada, você vai usar, como na família, como na escola eles vão aceitar, né? Como os coleguinhas, como que ela vai reagir, né? Então, tudo isso tem que ser pesado. Agora Gustavo, depois o César e depois o Marinho. Parabéns, professora. Oi, Gustavo. Tudo bem? Tudo bom. Eu queria perguntar para a senhora com relação à questão dessas alterações na esteroidogênese, porque elas acabam sendo modelos de hiper ou hipofunção, né? Uhum. 2 perguntas. Existe algum progresso em termos de a questão de opções de gêneros baseada nesses modelos biológicos naturais, assim, tem mais androgênio, ele vai para um lado, e dentre essas alterações de esteroidogênese, quais são as que têm mais quadros de incongruência de gênero, diríamos assim? Tá. Então, o que a gente sabe por exemplo, no DDS 46XY, a situação clínica que mais dá mudança de gênero é a deficiência da 5-alfa-redutase. E a deficiência da 5-alfa-redutase é a única deficiência que você tem nível de testosterona e ação de testosterona normal na vida pré-natal. Né? A criança que tem deficiência de 5-alfa-redutase, ela tem falta de DHT, de testo não. Então, a gente sabe que a testo pode influenciar, de certa forma, né, a sua identidade de gênero. Só que ela não é o único fator, isso é multifatorial. Né?
Por exemplo, na hiperplasia adrenal congênita, em que a criança tem exposição de testo, o índice de crianças que mudam de gênero é muito baixo. E as que mudaram, na nossa casuística de 480 casos, a gente tem 6 casos, todas foram tratadas tardiamente, todas são de nível socioeconômico baixo, todas virilizaram muito, tá? Então, elas tiveram esse desejo de mudar. Você tem um índice de homossexualismo, mas a gente não sabe na população normal qual que é verdadeiramente esse número, tá? Esse número tem crescido cada vez mais, e de bissexualismo também. Uma mulher que é homossexual, depois ela é bissexual, então isso tem variado muito, porque a aceitação da escolha, né, de identidade de gênero tem sido maior. Então as pessoas se sentem mais à vontade de se manifestarem, né? Basta andar na rua, que a gente vê isso em relação a 20 anos atrás, né? Mas que seguramente tem, mas a verdade é essa, que não é o único fator, tá? Não. César? Bom, primeiramente, eu queria agradecer a excelente aula, professora. Obrigada. 2 perguntas, até em relação a isso que a senhora acabou de falar. Qual que é a relação normal testosterona de hidrotestosterona? E a segunda pergunta do ponto de vista prático, a importância ou não da dosagem do hormônio antimileriano nesses recém-nascidos com ambiguidade genital. Perfeito. A relação TSDHT, primeiro você tem que ter uma DHT dosada por espectrometria de massa. DHT por imunoensaio, você nem lê o resultado, tá? Basta ver que muitas vezes o valor da DHT vem mais alto do que da testo, o que é impossível, que 99% do DHT vem da conversão da testo, tá? Então, muitas vezes você recebe esse número. O nosso número aqui é 26, tá? Feito num grupo controle de funcionários que eu fiz há muito tempo atrás, e a gente usa esse número. Tem alguns trabalhos, tem um trabalho famoso do Charles Sultan, que é um francês que trabalha nessa área, que é um trabalho furado, que ele usa uma relação de 10. A relação de 10 tem uma alta sensibilidade, mas a especificidade é menos de 60%. Então não adianta nada, entendeu? Você vai fazer confusão com várias coisas. Então, a relação é essa. Agora, na 5-alfa, eu recomendo o estudo genético, e não é por NGS, o gene é pequeno, são 4 exons, a gente faz por sangue, e você identifica a mutação tranquilamente, tá? A sua outra pergunta? Perfeito. O antimileriano, ele tem um papel de identificar a gônada, tá? Quando ela não é palpável, né? Em termos da genitália atípica. Então, por exemplo, entre um anórquico ou um criptorquídico, ela tem um papel importante, porque o menino tem a NH elevado nos primeiros anos de vida, porque ele não tem, o FSH não tem receptor androgênico, né, nessa época, e você consegue diferenciar isso, mas assim, ele não ele se presta para o diagnóstico de deficiência isolada dos ductos de Miller, se é uma questão do receptor ou é uma questão de deficiência do gene que produz o AMH, né? Esses pacientes, o que eles têm? A genitália é normal, os homens, mas eles têm geralmente criptorquidia, porque o útero se desenvolve, né, na descida, na migração do testículo para a bolsa. Então, eles vêm para você com criptorquídica e hérnia. E aí, quando você opera a hérnia, você vê que tem um útero, né, segurando o testículo lá. Tá? E a senhora tem vídeo? Então, depende da idade e do sexo. Aí você tem os valores de normalidade. Por exemplo, o que você tem? No homem, os valores são elevados no período pré-natal, no período perinatal e na infância, e no adulto eles baixam, ficam semelhantes ao da mulher. Na mulher, eles são mais baixos desde o nascimento, e ele se presta também à avaliação do pool de folículos que você tem, por exemplo, para você fazer uma análise em relação à capacidade de fertilidade. Maria Henrique. Professora, obrigado pela palestra. Eu sou Mário, docente aqui da obstetrícia, e vou puxar um pouquinho para o lado do pré-natal. Perfeito. Né? A gente percebeu aqui na reunião, tanto pela aula quanto pelas perguntas, que termina o ginecologista sendo mais impactado
depois no consultório do que a gente aqui na obstetrícia. Mas o sexo, como a senhora mostrou no início da aula, ele faz parte da família, né? Saber qual é o sexo do bebê. E a gente dava pela ultrassonografia no segundo trimestre. Isso foi antecipado para um tal palpite no primeiro trimestre, que cada dia a gente acerta mais, porque os aparelhos melhoraram. Mas a complicação toda veio com os testes genéticos, né? Hoje, boa parte da população brasileira festeja a tal chá revelação, que é feito por um teste de sexagem fetal, que estuda o SRY e o DSY, e pior ainda, o NIPT, que faz parte aí também de uma boa parte da nossa população. E o que a gente via no consultório depois que nasceu, quantas meninas devem ter nascido com os cromossomos XY, né? Isso antecipou para o período pré-natal. Então, são pacientes que fizeram NIPT com resultado, na minha experiência, a maioria com resultado de um NIPT normal para menino, e quando vai fazer ultrassom com o Vitor no 5º mês, ele diz que é uma menina. E por mais que a gente ache, eu tenho certeza que o Bunduque acha, eu acho, a Maria de Lourdes Brizou, o Marco Antônio, que deve ser investigado no pós-natal, mas o sexo, a definição de sexo é uma pressão da família, né? Ela já fez o chá revelação, revelando para todo mundo que era menino. E aí começa essa dificuldade. A gente tem dificuldade de achar profissionais para fazer um bom aconselhamento, né, para nos ajudar no ultrassom e na definição. Faça uma punção, faça um cariótipo, faça um array, faça um exoma, faço tudo, Pode e aí mandar fica pra muito mim. caro, né? E a família fica numa pressão. Numa experiência de alguns casos que eu já tive, eu vejo que é meio a meio. Metade deixa para investigação pós-natal e metade deixa para investigação pré-natal. Que eu acho que complica mais também, entendeu? Mas eu queria deixar aqui, e eu acho que foi pelo que eu entendi, até pelos exemplos de casos clínicos que a senhora trouxe, que no final, esse que a gente tem um menino e que a genitália não se diferencia e nasce como uma menina, termina sendo mais comum do que o inverso, né? E no pré-natal, o que a gente vê é que uma boa parte é por erro, é por malformação, tipo a hipospádia, né? Que também às vezes é difícil de definir ainda durante a vida pré-natal, uma hipospádia muito grave, ou é pela não sensibilização androgênica mesmo, né? Que aí as causas, às vezes, a gente não consegue fechar. Mas a angústia do casal também de viver esse restante, que é de 16 semanas até o parto, não é fácil para a gente. Mas, ao mesmo tempo, eu vou contra-argumentar com você. Sim. Porque quando você tem, por exemplo, o mais comum é isso mesmo, é uma genitália feminina com cariótipo XY, tá? Então, quais são as patologias que podem ter esse quadro? A grande maioria é CAIS mesmo, é insensibilidade, tá? Assim, 90% diria. A 17-beta é rara, a 5-alfa é rara, né? Mas, de qualquer forma, assim, quando eu faço esse diagnóstico, por exemplo, o que vai acontecer? Cada vez mais, a gente está conseguindo fazer diagnóstico com formas cada vez menos invasivas, tá? Por exemplo, no sangue materno. Se eu conseguir demonstrar, e daqui um pouco vai ser possível, uma mutação genética nesse bebê por sangue materno, é beleza, entendeu? Porque, tudo bem, você tem razão nesse sentido. Por exemplo, se eu definir uma criança que tem 17-beta, na 17-beta tipo 3, você tem mais ou menos 60% mantém o sexo social feminino e 40% muda o sexo para o masculino, tá? É a segunda causa mais frequente de mudança do sexo. O CAIS é sexo social feminino, ponto. Ninguém vai educar uma menina com sensibilidade completa no sexo masculino, entendeu? Ela pode, a não ser que ela tenha um transexualismo associado. A gente já teve um caso de transexualismo associado à paz. Mas, em caso contrário, não. Então, eventualmente, você tem essa discussão, tá? Porque você tem a chance de perder o feto, né, numa amniocentese, né? E às vezes, a pessoa fala assim, olha, provavelmente com essa genitália, a chance dela ser de sexo feminino é enorme. E nem sempre você vai achar a mutação, tá? Embora, tanto no defeito de síntese como no defeito de receptor, a chance de você encontrar uma mutação gira em torno de 90%. As genesias gonadais, não. Isso é 60%.
40% você fica sem diagnóstico. Mas é uma reflexão que você que lida com a paciente, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo, a gente pode ter calma, entendeu? E, assim, tentar raciocinar com a família, né? O que vocês vão fazer? Tá? Porque, por exemplo, você vai querer confirmar esse dado, né? Porque você tem contaminação com célula da mãe, aquelas coisas todas. Então, você vai confirmar quando nascer. Então, sempre fica, sabe? Mas, assim, eu acho que a sua ponderação é importante. Temos a Mariana. Por favor. Professora, tudo bem? Obrigada. Eu sou da medicina fetal também, da obstetrícia. Uma das perguntas era sobre isso, porque a gente tem vários artigos sobre protocolo de investigação e cada vez a gente deveria ser mais prosseguir, mas a gente tenta olhar o útero já, quando a gente tem, principalmente nas genitálias, se a gente vê uma genitália atípica, a gente já consegue olhar o útero nos fetos, então a gente foi melhorando no nosso tentar aconselhamento. Mas uma segunda pergunta, que uma vez eu escutei um podcast sobre a questão do intersexo, e a senhora mesma falou da questão do registro. E, por exemplo, quando a gente pega a DMV dos fetos que nasceram e faleceram, tem a opção de sexo indefinido. Quando você vai registrar uma criança, você não tem no Brasil. Como a senhora aconselha um casal, porque isso pode, às vezes, já lançar uma pergunta. Claro que eu posso ter uma equipe já especializada, aqui em São Paulo a gente tem posso chamar um neonato, alguém que já tem uma experiência, ou endócrino, mas como que a senhora aconselha esses casais na questão do registro? Já teria que fechar a investigação e esperar registrar a criança? Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente. Na verdade, Mariana, a gente já tem. Você já pode deixar o sexo indefinido. Sim, eu achei que não isso podia. Isso tem 2 anos ou 3, a lei. Porque justamente o grande problema disso é que sem o registro, você não tem atendimento SUS, né? Você tem que ter CPF. Então, essa lei já foi feita, tá? Você pode deixar, inclusive você pode dar o nome para a criança, se você quiser, e deixar o sexo indefinido. E você pode trocar o nome uma vez, tá? Para qualquer pessoa, tá? Inclusive marginais, né? Porque esse é o grande problema. Quando falou isso, falou, e agora? O cara comete um crime, ele vai lá, eu quero mudar de nome, né? Então, essa mudança é uma vez só, mas você não precisa nem de exame clínico. Então, você deixa o sexo indeterminado. Obrigada, eu achei que ainda estava... Não estava com pode, é isso mesmo. Excelente. Porque antes era problemático mesmo. Professora Berenice, eu queria, na verdade, mais agradecer, não só pela aula, mas pelo apoio que a senhora tem dado a todos nós, né? Tanto na ginecologia quanto na obstetrícia, e pela sua carreira, que é uma carreira inspiradora, né? Como pesquisadora, como docente, como mulher, e principalmente pelo seu compromisso com a nossa instituição, né? Na congregação foi falado que nós vamos sentir muita falta da sua voz, né? E a senhora vai continuar aqui, e posso dizer que assumo com o tempo provocar um pouco também, tá bom? Mesmo que seja com o tempo, não agora, mas acho que a sua voz sempre foi uma voz de luz para cada um de nós. Então, um agradecimento muito grande e continue por aqui por muito tempo. Tá, perfeito. Obrigada. A clínica gineco e obstetrícia realmente é que a gente tem, né, maior ligação, maior número de amigos, né, de pessoas, médicos que nos tratam, né, também. Então, acho que isso tudo é muito importante. Eu fico feliz, eu devo confessar, eu não sou modesta, eu estou feliz com a minha carreira, estou sim, com os meus alunos, né, de ter deixado um legado, de ter montado laboratórios, né, e eu estimulo as pessoas a fazerem isso, porque eu temo pela nossa instituição, acho que a gente está tendo dificuldade de contratar pessoas, de fixar pessoas, fixar talentos, isso é uma pena, né? Então, eu acho que eu ter contribuído me deixa feliz, né? Eu realmente pretendo continuar aqui, inclusive para ver os amigos, né? Para conversar. Estou à disposição. Agora que eu estou mais desocupada, eu vou aumentar meu consultório, vocês podem me chamar, inclusive... Assim, se o paciente não tiver dinheiro, não tem problema, eu gosto de fazer isso, porque eu posso fazer isso, né? Para mim não é uma coisa que me custa, não tem que estudar, então eu faço isso com o maior prazer. Então, se vocês precisarem, para qualquer opinião, sintam-se à vontade, tá?
que eu estou disponível. Muito obrigada pelo convite e desculpe pelo atraso, mais uma vez. Eu só queria reforçar as palavras da professora Rossana. Sua voz é importante, inclusive para chamar a atenção de tudo que está acontecendo, tanto aqui como fora. Mas veja, sua voz não vai ser silenciada, porque pelo menos na minha mente, toda vez que eu penso em alguma coisa, reflito em alguma coisa, estou com a sua palavra bem fresquinha, falando isso é o correto. Por isso que eu gostaria de agradecer o seu exemplo, tudo que a senhora fez aqui pela nossa instituição e também pela aula e por todos. Por isso eu peço uma salva de palmas para a professora Berenice. Obrigada, gente. Obrigada.